Senhor, meus irmãos. Que alegria, que honra estar aqui com vocês para mais uma live, né? Sobre o florescer da figueira. Hoje nós temos o privilégio, a honra, vai estar conosco o pastor Elinaldo Renovato, pastor presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Tive o prazer de estar na sua casa, conversar com ele, um grande homem de Deus, uma grande referência para essa nação, né, que tem aí instruído muita gente através dos seus livros, através das revistas da Escola Dominical, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E para nós é uma alegria tê-lo aqui conosco, né, para ministrar sobre nós juntos, né? Vamos ministrar sobre esse assunto tão importante que é a nação de Israel nesse âmbito aí, nesse cenário mundial. Eu já vou colocar ele aqui conosco e nós vamos fazer uma oração juntos e já vamos começar essa live que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Paz do Senhor, pastor Reinaldo. A paz do Senhor, pastor Carlos. É um prazer estar com o senhor nessa live, não é? Para aprendermos uns com os outros. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu vou fazer aqui uma oração, vamos orar, pedir a direção de Deus, né? Eu creio que muitas vidas vão ser edificadas através desse assunto. E a palavra de Deus, ela é libertadora, né? Ela vai como um martelo que esmiuça a penha. E eu creio que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e pessoas vão aí ter a sua fé multiplicada. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela vida do pastor Elinaldo, obrigado por cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que está assistindo e que vai assistir essa live, que a tua palavra venha encontrar guarida em cada coração e que essas vidas e os teus filhos sejam totalmente edificados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Elinaldo, antes de nós entrarmos no contexto aqui, né? O senhor já esteve em Israel, né? Já, pastor. E qual ano o senhor esteve lá? 1960 e pouco, não me lembro agora. Nossa, foi bem, faz tempo, né? Faz tempo. Mas o pessoal que foi lá, eu nunca fui, o pessoal fala que é extraordinário até o ambiente de Israel, né? O senhor foi no período ali depois da Guerra dos 6 Dias ou antes? Sim, foi bem mais para cá, não é? Pastor, a visita a Israel, ela é uma único ambiente que você pode ver no mundo, onde os fatos bíblicos, não é, do Antigo Testamento e do Novo, você pode ver aqueles locais diante de você. A sensação que se tem é inigualável. Você não pode sentir em lugar nenhum, não é? Você está ali onde Jesus nasceu, não é? E o guia israelense vai orientando ali. O guia israelense é interessante. O nosso, que chamava Samir, ele era argentino, não é? Mas era judeu, capitão do exército de Israel e a serviço lá do turismo, não é? Eu era da reserva. Então ele dizia, olha, eu conheço o Novo Testamento do ponto de vista turístico. Ele não falava em termos religiosos, não é? Mas ele ia explicando direitinho as coisas ali, não é? Então você tem aquela sensação, a gente conhece a Bíblia, sente melhor do que ele até, não é? O valor a expressão histórica e espiritual de cada um daqueles lugares. Viu? Teve, por exemplo, em relação ao nascimento de Jesus, nós chegamos num lugar lá, em Belém, e o guia disse assim, olha, Jesus nasceu aqui nessa gruta, uma gruta de pedra, sabe? Sim. Uma gruta de pedra. Aí tem lá, a Igreja Católica tomou conta daqueles lugares todos.
Então, ele explicou aquilo e eu ia conferindo pelo Novo Testamento, não é? Quando ele terminou de dizer que ali nasceu Jesus, naquela gruta, o anjo apareceu a ela, aliás, naquela gruta, não é? Se o anjo apareceu na gruta, eu disse, Sambi, me desculpe. O Novo Testamento diz que quando o anjo apareceu, ela estava na casa dela. Não estava numa gruta, no meio do tempo, na verdade. Ele ficou meio embaraçado, entende? Porque ele aprendeu aquele roteiro que a Igreja Católica passou. E aí, bom, eu não entendo tudo disso, vamos aqui. Me levou o padre lá, superior daquela igreja lá que cuida daquele sítio arqueológico. O padre espanhol foi muito gentil, muito educado. E quando ele explicou, olha, esse pastor protestante está dizendo que não foi numa gruta. O anjo apareceu numa casa para ela, dizendo salve, agraciada e tal. Ele foi muito educado e disse, bem, veja bem, isso aqui é uma tradição. Isso é uma tradição. O padre foi muito sincero. Isso não quer dizer exatamente que foi aqui, mas foi uma tradição, né, daqueles que estiveram aqui desde os primeiros tempos, e foi uma tradição. Aí o Sami ficou quieto e teve mais cuidado de explicar as coisas com a minha presença, né? Graças a Deus. Ficou constrangido. Aí você, por exemplo, pastor, passou passar no lugar, dois lugares eu me emocionei. Dois lugares apenas. No Getsemane, não é? No Getsemane, eu vi aquelas figueiras lá, que são milenares, entendeu? E lá ainda estão muitos daquela época. Esse foi um momento que nós tomamos a ceia ali, me emocionei. O outro foi ao entrar no túmulo de Jesus. No túmulo, não é? A Igreja Católica mostra outro lugar. Uma igreja lá em Jerusalém. E eu mostrei para o guia que não foi fora de Jerusalém. O lugar que ele foi sepultado fica próximo de um horto, próximo do jardim, tanto que ele foi crucificado na entrada da cidade, de dois lugares lá. Enfim, é muito importante você ir para Israel e conhecer a Bíblia, porque senão você pode ser levado a equívoco pelo guia, por alguém por lá. Mas fique à vontade, pastor. Pastor, quando eu fui na sua casa, eu fiquei muito admirado com o trabalho que o senhor executa de evangelismo aí em Parnamirim e na região, né? O senhor tem feito um trabalho de evangelização. Quanto tempo o senhor preside a igreja aí, nesse local? E pelo que a gente conversou, a cidade já foi evangelizada, né? A cidade de Parnamirim, ela... É só essa introdução aqui, porque eu amo evangelismo, e assim, marcou a visita que eu fui na sua casa, quando o senhor me falou esse trabalho, acendeu meu coração, assim, de saber, né, que existem homens que Deus tem dado trabalhos que é totalmente voltado à evangelização e à salvação de almas. Pois não, pastor. Olha, como eu lhe disse quando você esteve aqui, nós estamos aqui há 23 anos, pela graça de Deus. No dia 18 de janeiro, completei 23 anos, que recebi do saudoso pastor Raimundo João de Santana, a pastorado da Assembleia de Deus em Parnamirim. Quando chegamos aqui, havia 16 congregações, incluindo o Templo Certo, né? Momento. Incluindo o Templo Certo. Aí eu orei a Deus, Senhor, qual é a minha missão aqui? Aí Deus me deu aquele capítulo lá de Isaías, se não estou enganado, é capítulo 54 ou 58, em que o Senhor diz assim, alarga bem a tua tenda, as cordas da tua habitação, firma as estacas, não impeças, não é? Aí é 54, pastor. Isso. Isaías 54. Quando eu orava a Deus pedindo que ele me mostrasse
Qual a minha missão aqui? Porque eu fui uma pessoa que vim para esse trabalho, era o menos indicado, não é? Era o menos indicado, porque eu nunca tinha dirigido uma igreja no interior. Só dirigi 2 congregações em Natal e dirigi o trabalho da mocidade durante mais de 20 anos. Então, pela lógica ministerial, aqui no Rio Grande do Norte, um pastor para assumir a 3ª igreja do Rio Grande do Norte tinha que ter passado por várias igrejas e igrejas do interior. E a igreja aqui é no interior, embora seja metropolitana. Então alguém dizia, não, pode ser qualquer pessoa, menos o pastor Elinaldo, porque ele é um professor da universidade, não tem experiência pastoral e tal. Mas quando Deus tem um chamado, né? Tem um plano, ele passa por cima de todas essas coisas. Então Deus mostrou aqui, Isaías 54, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. 1999, Deus me deu esse versículo, e aí eu analisando, meditando, já sei. Minha prioridade aqui é ampliar a obra do Senhor, estender o espaço da igreja aqui neste lugar, ajudar a crescer o reino de Deus aqui, não é? Como instrumento de Deus, que a gente sozinho não faz nada se Deus não estiver na frente. E assim, ontem começamos a trabalhar. Tinha o templo sede que estava em construção. Se fosse um outro pastor que quisesse apressar um marco histórico, eu procurar, minha prioridade seria construir o templo, né? Construir o templo. Digo, não. Primeiro vamos ajudar a crescer o trabalho. E Deus abençoou, me deu essa visão, e eu comecei a abrir congregações, e pontos de pregações, e o templo lá parado. Quando então Deus abençoou que a igreja estava com o dobro da renda, não é? Já tinha aí umas 20 e poucas congregações, eu disse, bom, chegou a hora de recomeçar a construção. E começamos. Mas o trabalho da evangelização, Deus colocou no meu coração aquilo que eu creio que lhe falei, um trabalho chamado mutirão evangelístico. Mutirão evangelista à disposição de qualquer irmão, toda a metodologia, porque foi Deus que me deu e o que Deus dá de graça a gente passa para outros. Glória a Deus. Então, mutirão evangelístico, como é que é feito? 4 vezes por ano, uma vez a cada trimestre. Em cada trimestre, toda a cidade de Parnamirim e as igrejas do campo também são evangelizadas. Mas evangelizada como? Durante o dia, começa na abertura no domingo, aí de segunda a sábado, evangelização pessoal, manhã e tarde. E à noite é culto ao ar livre ou culto público. Então, nenhuma casa de Parnamirim fica sem receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu posso perguntar, como assim? Milhares de casas. É porque como eu fui uma pessoa de planejamento, eu fui economista, pela graça de Deus, e fui administrador público. Então, a ciência da administração, eu apliquei para a igreja, onde você, para administrar, você tem que planejar, organizar, dirigir. A maioria dos pastores não administram nada. Eles apenas dirigem, como quem dirige um carro, sem saber como é que ele funciona. É verdade. Mas veja só, administrar uma igreja é muito complexo. E na Bíblia tem tudo isso, pastor. Planejamento. O maior planejador do universo foi Deus. É verdade. Porque ele imaginou o universo, então na mente dele ele idealizou. Mas depois ele organizou na sua mente, né, como seria esse universo.
bilhões de planetas, não é? Como é que isso tudo ia funcionar sem estar organizado, sem estar planejado, cada coisa no seu lugar, na sua órbita? E o planejamento fantástico. Para criar o homem, ele também foi um planejamento perfeito. Tanto que nosso corpo é um sistema perfeito, não é? Em termos de funcionamento, não agora, depois do pecado, porque aí passou a morrer. Mas Deus planejou para funcionar de maneira perfeita. Aí Deus abençoou, planejamos, organizamos, dirigimos, sim. Dirigir é a tarefa central do administrador. Mas tem que ser precedido de planejamento. Depois ele organiza o sistema e dirige. Além de organizar e dirigir, ele tem que acompanhar. Isso é uma função importantíssima, que em administração chama-se controle ou acompanhamento. E Deus abençoou com essa visão dos conhecimentos que Deus me deu aplicando à igreja. A gente planeja. Eu tenho uma agenda, por exemplo, está aqui, vou colocar dentro da tela. Poucos pastores do Brasil têm isso, pastor. Vou colocar aqui dentro do som. Sim. Sim. É a agenda ano anual. 2022. Ó, isso. 2022. Todo ano eu faço agenda de trabalho. Nessa agenda tem um calendário, e nesse calendário não é só para saber os dias, não. Está tudo planejado, as atividades semanais e mensais. Atividades planejadas mensais, não é? Parece que a nossa live vai ser sobre administração eclesiástica. Mas é bom. Aí, pastor, depois desse planejamento todo, aí vem todos os setores, com suas congregações, o nome dos seus dirigentes, o e-mail deles, o telefone. O senhor pergunta, pastor, no bairro tal, qual é o dirigente? Está aqui. Qual é o telefone dele? Está aqui. Qual é o e-mail dele? Está aqui. Isso já seria uma coisa muito boa. Mas Deus mostrou que eu tinha que fazer o que fazia lá na universidade. Planejamento está aqui. Aí nós planejamos as atividades da igreja. A evangelização, o discipulado, a adoração, como é que deve ser o culto de louvor, como é que deve ser o culto de oração, como deve ser o ciclo de oração, está tudo orientado. Cada dirigente que assume, se ele lê as diretrizes, está tudo ali. Meu irmão, com essa bênção que Deus me deu, caímos em campo. O mutirão evangeliza 3 em 3 meses. Olha, e foi o mutirão que Deus usou para dar o crescimento grande que Deus deu a essa igreja. Entendeu? Evangelismo pessoal e evangelismo em grupo e evangelismo em massa. Durante 3 meses. Aí a igreja passou de 16 congregações para 72. Glória a Deus. Para a glória de Deus, 72. E o interior, que eram umas 40 e pouco, hoje são 122 igrejas. Mais de 200 igrejas. É um trabalho sério, porque a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira, não é? Não, vamos trabalhar para Jesus. Isso é muito simples dizer. Você tem que saber o que fazer, como fazer e com que meios e de que maneira. E Deus tem abençoado, irmão. Paulo diz, um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Eu não posso me gloriar desse crescimento. Não, senhor. A glória de Deus. Agora, a satisfação é minha. Em passar isso para o senhor e quem está na live. Quem vai ver na live. Mas, pastor, pode perguntar o que o senhor desejar. É muito importante, pastor, né? A gente sabe que o evangelismo pessoal é uma coisa que está sendo esquecida, né? E tem vários pastores que nos acompanham, pregadores, líderes, e eu acredito que ainda é o que mais dá certo, é o casa a casa, né? É falar de Jesus face a face, e eu acredito que esse método, né? Jesus era itinerante, Jesus sempre estava no meio do povo, alimentando o povo e pregando o reino ao povo. Verdade. E eu acredito que dá certo. Pastor, vamos ao nosso assunto, né? Certo. Que baseado em 2 textos que eu gostaria que o senhor
comentasse. Um é o lamento de Jesus sobre Jerusalém, e O outro capítulo... é capítulo 23, versículo 37 ao 39, né? E que ele antecede o sermão profético. É verdade. Que Jesus ele está diante de Jerusalém e ele vai lamentar, né? E depois eu gostaria de ler o 24, capítulo 24, verso 32 ao 34, quando Vamos ver então o 23, né? Sim. No 23, nós vemos Jesus dizer esse lamento. Aqui, nesse capítulo 23, ele censura os escribas e fariseus, não é? De maneira contundente. E então ele vai descendo, depois que chama ele de raça de víboras, não é? Aí vem, e na verdade eu digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. Esta geração aqui, alguém imaginava que seria aquela geração das pessoas do tempo que Jesus estava falando, não é? Mas se analisarmos por outros aspectos linguísticos, a palavra melhor seria essa etnia, essa raça, que eram os próprios judeus, não é? E que ainda não passou totalmente. Então ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quiseram juntar os teus filhos como uma galinha ajunta seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Realmente, durante o seu curto ministério, não é? De apenas aproximadamente 3 anos, não é isso? Isso. Jesus percorreu todas as regiões, Samaria, Judéia, Galiléia, não é verdade? De norte a sul, de Jerusalém, de leste a oeste, procurando despertar aquelas pessoas que ele era o Messias. Ele estava ali com o Filho de Deus e Filho do Homem, mas infelizmente os judeus estavam cegos. Na verdade, não conseguiram ver, perceber, a não ser aqueles que foram impactados pela pregação de Jesus e pelos seus sinais. Então ele anteviu o que ia acontecer. Quantas vezes quiser juntar teus filhos, como a galinha junta os pintos? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. E aí, já uma antevisão, nós sabemos que o imperador Tito, não é? Invadiu Jerusalém no ano 70 e arrasou tudo. E com o passar dos anos, foram dispersos por todas as nações, conforme foi previsto lá no Antigo Testamento. Todas as nações. Tanto que Isaías 66 mostra, pode uma nação nascer num só dia, né? De fato, em maio de 1948, a ONU declarou a reestruturação do Estado de Israel num dia só. Israel nasceu como nação politicamente organizada. Não é verdade? Já estava sendo reunido, claro, mas oficialmente foi um dia só. Então, aqui já se tem uma antevisão do que haveria de vir sobre eles, na verdade. E aqui a profecia do capítulo 24, o sermão, tem 2 aspectos. Um aspecto que é para os judeus, Jesus fala para os judeus, e mais na frente fala para o mundo todo, não é? Pronto, então essa minha visão e minha explicação sobre o versículo 23 é isso. É uma antevisão do que iria acontecer histórica e realmente com Israel. A sua outra colocação foi o quê? Qual? Mateus 24, 32 ao 34. Quando Jesus manda a gente olhar para a figueira, né? Sim, deixa eu ver. Eu posso ler aqui, pastor? O senhor quer que eu leia aqui? Pode ler, pastor. 24, 32 ao 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei
que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aí, pastor Linaldo, eu vejo a visão, né, que eu tenho, não sei se corresponde com a do senhor, que é a questão de a figueira, o secar da figueira, como a casa ficar deserta, né, que seria Israel nos dias de Jesus, ela não estava seca, em um contexto que Israel tinha o templo, né? O culto e as festas estavam sendo celebradas. Israel tinha o sumo sacerdote. Israel tinha o sinédrio, né? Que era o senado, o governo que coordenava, né? A política. E acima de tudo, Israel tinha a terra, né? Que era a promessa que eles tinham herdado. E a gente vê que numa das visões que o senhor tocou aí sobre a invasão do general Tito, que houve essa dispersão, né? Sim, a casa ficou deserta. A figueira, isso seria a minha visão, gostaria que o senhor colocasse a sua interpretação. A figueira seca em 70, porque Israel perdeu tudo, né? Tudo. Só não perdeu a fé. Aí o tempo foi destruído, né, pastor? O tempo foi destruído. Conforme Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não é verdade? É verdade. Eu tenho uma imagem aqui, ó. Essa imagem que eu coloquei na tela aí, eu acredito que você está vendo. É uma imagem ilustrativa, mas seria a destruição de Jerusalém no ano 70. Sim, sim. E a gente vê que houve esse lamento de Jesus sobre Jerusalém, poderia ter essa prévia, né, de saber o que poderia acontecer dali a alguns dias. E eu gostei muito dessa sua palavra sobre essa geração ali do contexto de Mateus 23, sobre etnia, né, que estaria ligado sobre os judeus, né? Sim, Então, eu achei muito interessante. Então, houve um grande sofrimento naqueles dias ali e que refletiu em todo o contexto profético, né, sobre a história de Israel. Aí o senhor pode comentar aí, né? Verdade, pastor. Agora, antes de chegar, pastor Carlos, aqui no versículo 32 a 34, seria bom dar uma olhadinha nos trechos anteriores. Sim, pode falar. Do Mateus 24, do versículo 1 ao 14, ele tem dois aspectos proféticos, não é? Um em relação a Israel e outro em relação ao mundo. Não é verdade? Interessante que nesse primeira parte aqui, onde ele diz, né, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Outro evangelista diz, veja, olha que pedras, que edifício, né? Que edificações, porque esse assunto aí está registrado em Mateus, no capítulo 24 a 25, não é? Desculpa, o telefone caiu aqui. Tem problema não. É coisa quando é assim, aí isso acontece. Deixa eu ver se eu retorno aqui. Só vira ele. Isso. Só vira ele aqui. Aí. Pronto. É normal, pastor. Então, nós encontramos esse assunto, o sermão profético, em Mateus 24 e 25, em Marcos, capítulo 13, e em Lucas 17, 20 a 37, não é? Então, os três evangelistas dão uma visão mais ampla acerca deste tema. A gente vê aqui quando ele diz assim, capítulo 24, não é? Não ficará pedra sobre pedra, mas ele, quando perguntam, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles tinham uma preocupação muito mais longe do que a realidade deles.
tua vinda, ó, ele já tinha ideia, os discípulos já sabiam que Jesus tinha dito que ia voltar, não é? Ele disse, não é verdade? Em João, o que, que ele diz? Eu vou preparar o lugar e voltarei, não é verdade? Quando em Atos, na ascensão, os discípulos olhando, Jesus sobe e os anjos dizem, do mesmo jeito que ele subiu, ele virá. Mas em João aqui, isto é, em Mateus 24, ele alerta para as pessoas não se deixarem enganar por falsos cristos e falsos profetas. Não é verdade? E aí ele fala de sinais dos fins dos tempos, né? Obrigado de guerra, rumores de guerra, etc. Não será o fim, levantará nação contra nação. Versículo 7. Reino contra reino, fome, peste, terremoto, não é verdade? Em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Princípio de dores. Não era ainda a vinda propriamente dita, mas os sinais se antecedem de maneira mais intensa, que não aconteceram na época Jesus falava para ele depois, não. Passaram-se muitos tempos, já muitos séculos, para esse princípio de parece os princípios de dores estão dando sinais e podem começar agora, no século XXI, né? São princípios de dores. Então, entregarão para ser atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados, etc. Hoje, a religião ou o grupo religioso mais odiado do mundo são os cristãos. É verdade. Não é verdade? Então, fala sobre escândalos, traições, não é verdade? A multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, esse último sinal aqui escatológico, e este evangelho do rei será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, eu creio, pastor Carlos e irmãos que assistirão esta live, que o sinal mais tremendo da volta de Jesus se aproximar é a evangelização globalizada. Como poderia ser a evangelização globalizada se cada vez está aparecendo leis que restringem a liberdade religiosa? Inclusive em nosso país. Esquerdistas e pessoas do STF, o ministro Fachin, por exemplo, inventou um crime de abuso do poder religioso. Você ouviu isso? Eu vi isso. Foi uma coisa terrível. Graças a Deus não passou. Mas ali já foi o diabo querendo impedir esse sinal aqui. No Rio de Janeiro, um deputado esquerdista propôs uma lei criando o crime de abuso religioso. Você ouviu isso? Vi também. Pois proibindo pregar em metrô, praça, rua. Ruas, casas. Proibindo qualquer tipo de pregação do evangelho fora dos templos. Né? Pregação só individual, isso é, só pregação só dentro do templo. Proibir todo. Como é que a igreja pode crescer se não pregar toda criatura? Essa é uma proposta diabólica. Aí, pastor, agora eu chamo a atenção para um detalhe. Sermão continua, grande tribulação. Nesse trecho aqui, tem muita coisa que é ligada aos judeus, não é? Sim. Veja, ele terminou com uma mensagem para o mundo todo, depois ele foca os judeus. Quando foi vista a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, aqui é interessante, porque o templo foi destruído, não foi? Totalmente. E profanado, além de destruído. Profanado. Então, para quem vai sentar-se no templo é o anticristo. É quando for construído o templo, o terceiro templo, não é verdade? Agora, veja bem, isso aqui era uma até visão futurística para os fins dos tempos mesmo. Depois ele volta para os judeus na sua realidade.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, telhado não desça, quem estiver no campo não vai atrás. Ai das grávidas, e daqui as amamentarem naqueles dias, não é? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Essa expressão, nem no sábado, não é uma expressão para o mundo todo. É para não ajudar. é. É verdade. Porque o mundo todo não guarda o sábado. É verdade. Com um preceito religioso. Haverá então a grande aflição, aí começa a falar da tribulação, como nunca houve no mundo até agora, se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria. Isso já é o início da grande tribulação. Não é verdade? A gente tem os dois contextos aí, né, pastor, do específico para o judeu e o contexto de âmbito mundial. Também Sim. existe uma visão sobre o macro-apocalipse, que seria para os dias que ocorreu muita profecia, e o apocalipse do âmbito global, né? Então, quando você pega as profecias, você vê que não deixa de ser uma revelação, um apocalipse do que ocorreu nos dias e principalmente no ano 70. Por exemplo, o senhor citou aqui o texto do Ai das Grávidas, né? Quando a gente estuda a história de Tito, você vê que ele arrancava os fetos das mulheres e ele colocava um animal, um gato, um rato, e costurava a barriga das mulheres grávidas no cerco de Jerusalém. E outra questão do ano 70, né, foi a questão do cerco, que foi mais de 160 dias, ninguém entrava e ninguém saía. Então não entrava mantimento, não entrava. Então, por isso, a gente vê, fuja para os montes e não volte. Quer dizer, porque Jerusalém, o senhor teve lá, é cercada, né? De montanha. Verdade. Então, vai e não volte, porque quem ficar vai sofrer e muito. Aí, veja bem, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa coisa alguma, por causa da morte. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a capa. Verdade. Porque era um momento de muita destruição. E a gente vê que neste tempo aqui, né, houve foi uma carnificina, como se diz, né? Esse cerco, e houve a dispersão total, né, pastor Elinaldo? Total, os judeus foram espalhados pelo mundo. Eu não sei qual seria a sua visão do profeta Ezequiel, Vale dos Ossos Secos, né? Os olhos estavam espalhados sobre a face da terra. Claro. Né? Uma da interpretação, se pode me corrigir, seria totalmente escatológica, né? Porque o vale seria Israel e o espalhar mesmo. A gente sabe, no contexto histórico, houve a destruição das 10 tribos norte, né? Quando Sanaqueribe foi o mais valente destruidor e Deus permitiu o lado norte de Israel ser disperso e destruído. Depois vem 70, o que restou ali de Judá, Benjamim, a meia tribo de Manassés ali, o que restou após o exílio babilônico que voltou, foi totalmente disperso, né? E por um longo período, Israel ficou espalhado como o Vale dos Ossos Secos, né? Espalhado sobre a face da terra. Pastor, né? Pode falar. Aqui em Ezequiel 37, nós vemos duas restaurações de Israel. Uma, a restauração nacional, do Estado, não é? Aqueles ossos secos que representam a casa de Israel, não é? Totalmente dispersa, aí Deus diz, profetiza sobre estes ossos. De ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí diz, porém, assim, Senhor, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nele sobre vós, etc. Então profetizei, como foi me dado ordem, houve um grande ruído quando eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Não é verdade? Agora, esse juntar cada osso ao seu osso, segundo a gente entende,
foi a restauração de Israel em 1948. Por quê? Ele ficou um corpo, mas ainda Israel não teve ainda a sua restauração espiritual. O senhor estava falando sobre Israel, né? Que a primeira restauração, quando os ossos se ligaram aos seus ossos. Veja bem, diz assim, e olhei e eis que, versículo 8, Isso. vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendendo-se pele sobre por cima, mas não havia espírito neles, pastor. Olha Sim. só que figura interessante. Não havia espírito. Viu? Não havia espírito, quer dizer, não havia. Israel estava morto espiritualmente. Mas aí vem, pastor, é a minha interpretação, é o verso 9, porque você vê que o espírito que Ezequiel profetiza, que ocorreu em 48, né, que o senhor está dizendo, que é o espírito de letra minúscula. Você não vê um derramamento do espírito de letra minúscula. Profetiza o espírito. Aí diz assim, vem dos quatro cantos o espírito e assopra sobre esses mortos. E profetizei como se me deu. Então o espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé. Um grande exército em extremo, na verdade. Então disse, esses ossos são toda a casa de Israel. Que diz, nossos ossos secaram e pereceu toda a nossa esperança. E aí, portanto, diz assim, Senhor, vos abri as vossas sepulturas, farei sair das vossas sepulturas, povo meu, trarei a terra de Israel. Realmente, aqui há um movimento, não é? Não somente humano, mas espiritual também. Eles voltam a viver humanamente também, não é? 1948. Que Então, seria pastor, uma vida que eu, na minha interpretação, em 48, que Israel era o sonho dos judeus, que talvez estava, né? Como eles mesmos dizem, né, nós somos cortados, pereceu nossa esperança. Como que se eles nunca mais fossem provar de estar na terra, de estar aquilo que tinha vida para ele, porque todo judeu tem uma ligação muito forte, não só com Israel, muito, como também com o templo, né? O sonho dos judeus é ver o terceiro templo erguido, como também voltar para a terra. É algo que está acontecendo hoje. Eu vi uma pesquisa, o florescer da figueira, os judeus estão abandonando, entre aspas, né, colocando funcionários para cuidar dos seus patrimônios, suas empresas, e eles estão voltando para Jerusalém. é uma volta grande, não é? Eles acreditam que vão ver o Messias entrar em Israel nessa geração. Então, é verdade. Agora, o templo, veja bem, o templo precisa ser reconstruído. Sim. Ele ainda não tem o principal elemento do seu culto, não é? A Jeová, que era o templo. No deserto era o tabernáculo. Sim. Depois veio o templo de Salomão, foi destruído, veio outro templo, finalmente foi destruído, na verdade. Mas, de qualquer maneira, é uma restauração política e também uma restauração espiritual. Mas, pastor, no versículo 23 a 27, a gente percebe que é uma visão escatológica para todo mundo. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão até sinais e prodígios, não é? Que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, ele diz, né? Esse que ele está no deserto, não sai, etc. E assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra o Ocidente, assim também será vindo o Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, estarão as armas. Essa mensagem aqui não é só para Israel, não é? Aí já pega o âmbito mundial. Porque, como o relâmpago sai do Oriente, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, embora, num primeiro momento, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, na verdade, então, Jesus vem e só quem vai ouvir é a igreja. Alguém tem dito que quando o arcanjo tocar, não pode ser em secreto. Né? Você sabe que tem uma linha teológica que diz que todo
todo mundo vai ouvir. Sim. Mas não dá para ouvir um toque de arcanjo não abrir e fechar de olhos. Imagine bater o olho, abriu e fechou. Você ouviu o toque do arcanjo? Não dá para ouvir nenhuma nota só. É verdade. Não é? Agora, a igreja vai ouvir porque ela está sintonizada com o noivo. Aí vem o noivo, sair ao encontro, não é? Com a parábola das 10 virgens. Aí entrou agora nesse ponto que o senhor estava falando. O sermão continua, vindo o Filho do Homem, não é? Então, depois da aflição daqueles dias, ó, veja, tem uma aflição, vem outra pior. Sol escurecerá, a lua não dará luz, cairão do céu, potência será abalada. O que o senhor acha aqui nesse versículo 30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como é que o senhor entende isso, pastor Carlos? Eu aqui, aí você tem eu só consigo ver o mundo vendo Cristo no Armagedon, né? Eu não consigo ver. Pois Ou é na vinda em glória, né? na vinda em glória, você não A consegue ver vinda em glória. a vinda de Cristo com um rapto, O senhor né? está vendo como esse Eu sermão? particularmente eu vejo que para muitos ainda vão festejar quando não tiver igreja aqui. Pelo nível Veja de só. carnalidade, a gente vê que eles não vão se lamentar, eles vão ficar felizes quando a igreja for tirada. Ah, Porque a sim. igreja combate o pecado. E você vê que aqui há um lamento, né? Eles vão se lamentar por não Lamentar. acreditar que ele era o Cristo Salvador, né? Essa Não, os judeus só vão crer em Jesus mesmo quando ele vier na vinda em glória. Somente. Que é Agora, o senhor veja como alterna aqui a mensagem profética. Uma hora Jesus fala só para Israel, no texto seguinte fala para o mundo todo, não é? Aqui o senhor vê claramente que será a grande tribulação na sua segunda parte, mais intensa, porque o sol vai escurecer, a lua não dará luz, estrelas cairão, quer dizer, meteoros, não é? Potência abalada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, não é? E ele será sobre as nuvens do céu com poder, grande glória. Aí sim, ele está dizendo que todas as tribos verão, não é verdade? E ele virá os seus anjos. Veja só, a essa altura ele está vindo com a igreja, não é? Sim. Ou não? Ele vai. Ele está vindo com a igreja. Porque quando ele vier a primeira vez, quando ele vier, já veio a primeira, foi para se fazer homem, não é? Morrer para nos salvar. A segunda vez é na primeira parte da segunda vinda, quando só quem vai ver serão os salvos. Haverá a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Bom, então vai acontecer isso, né? Agora, nesse momento aqui do versículo 30, é a vinda em glória. Aí, Zacarias 14, vamos dar um pulinho lá. O Senhor sairá e pelejará contra as nações, como no dia que pelejou no dia da batalha. Aqui já será o Armagedon, né? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras se será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Eu estive lá, não é? E isso foi mostrando para nós. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes. Ó, Israel fugindo no Armagedon. Apesar de ter a melhor força aérea do mundo, o melhor exército do mundo, eles não vão poder enfrentar todas as nações contra ela, né? Aí diz assim: e fugireis assim como fugireis do terremoto nos dias de Uzias. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. A vinda de Jesus em glória. Na primeira vinda, Jesus
Na primeira parte da vinda, o arrebatamento, ele vem para os seus, não é? Isso. Vem para a igreja. E na segunda, depois da boda do Cordeiro, tribunal de Cristo, ele volta com os seus. Aqui corrobora. Né? E todos os santos contigo, era algo muito sério. E o versículo anterior, pastor, do 13 ao 6, 13, capítulo 13, versículo 6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Meus amigos. Eles vão ver. Israel vai ver Jesus descendo na nuvem e o sinal dos cravos estará lá. Para eles não terem dúvida, não é? De que eles rejeitaram o Messias naquela época. Veja, bom, aqui fala para o mundo já, e para Israel também, mas no ponto que o senhor colocou, no início, enteja a palavra da figueira. Israel é o relógio do mundo. Para Deus, o relógio de Deus funciona com base em Israel. Tanto que o calendário que Deus seguia não é o calendário romano. Sim. Para Deus não está no ano 2022, não. Está quase perto de 6.000, não é? E para Deus continuou o cronômetro, né? Cronômetro, é verdade. Pode só dizer que Israel é o cronômetro de Deus. Né? Então fala sobre a figueira, que realmente Israel... E aqui diz no 34, não passará esta geração, que a mesma palavra é tinia, sem que tudo isso aconteça. Isso aqui já era uma previsão de que nunca os judeus seriam varridos da face da terra. Não passará essa geração. Não é? O senhor veja que o Yasser Arafat, aquele líder dos palestinos, né? Dos terroristas, o propósito dele era varrer Israel da face da terra, tirar Israel do mapa, mas não conseguiu. Não conseguiu. O pequeno Estado de Israel combateu contra 13 nações em 1947, depois em 1963, ou 67, aliás, né? 67. E venceu todas elas. Essa geração não pode passar sem que tudo aconteça. Essa etnia, os judeus são um sinal para o mundo. O céu e a terra passarão, mas as palavras não hão de passar. Não é verdade? A gente vê, pastor Elinaldo, para a gente caminhar para o fim aqui, para não tomar muito seu tempo, a gente vê que Israel é um centro, né, de toda a profecia, né? Eu sempre digo assim, Deus se manifestou ao mundo através de Israel. Ele escolheu, né, Israel para se manifestar ao mundo. Sim. A gente tem as 3 religiões monoteístas, né? Os muçulmanos, cristãos e judeus. Todos descendem de Abraão. Né? Se você pegar a genealogia de Mateus, vai até Abraão, a genealogia de Cristo. Verdade. Aí você tem judeus e muçulmanos, né, que acreditam num único Deus de forma diferente, mas surgiu do mesmo homem, entre aspas. Aí nós temos Jesus, nasceu em Belém de Judá, morreu, né, crucificado no Gólgota, em Israel, foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras, em Israel. Como o senhor leu aí, ele vai voltar no mesmo lugar que ele foi. Todas as tribos verão ele no mesmo local. E aí a gente vê também essa visão, né, do anticristo governar o mundo por um período de tempo de dentro de Israel, o falso Messias, né? Falso Messias. Pastor, você falou em tribos aí, você falou em tribos, mas o Jesus não vai ser visto só pelas tribos de Israel, não. Sim. Não é? O versículo 30 diz, e todas as tribos da terra. Toda a terra. Todo mundo. Não é verdade? E a gente vê no milênio Jesus vai governar o mundo por 1000 anos.
Então você vê que o início e o fim, ele cai dentro do mesmo lugar, como se Deus escolhesse um pedaço da terra, né, para que houvesse a manifestação dele sobre os povos, tribos, línguas, nações, né? E nós conhecemos o Deus de Israel, o Cristo que veio para Israel, né? Veio para o que eram os seus e os seus não receberam, né? João 12. O senhor acabou de ler, fui ferido na casa dos meus amigos, Isso, né? Veio para os Aí seus. vem o lamento, né? Do Zacarias 12. Aqueles que o transpassaram vão prantear. E veja que a mesma visão que Zacarias teve no capítulo 12, 10 ou 12, 12, né? A Bíblia diz lá, né? 12, 10. Isso aqui é início de milênio, né? E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Israel vai prantar Loão, como quem pranteia por unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, esse reconhecimento de Israel pelo Cristo que rejeitou, vai ser no início do milênio. Que também João, lá no Apocalipse 1:7, né? João expressou essa narrativa aqui da mesma de Zacarias. E João disse, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, que é a segunda fase da segunda vinda. Até quantos o transpassaram. E aí vem o texto que o senhor falou aí, muito forte. E todas as tribos da terra, não é as 12 tribos, né, pastor? Todas se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Glória a Deus. Olha, se você já veja só, ele falou aqui nesses versículos 30, para toda a terra, aí desce para Israel, no versículo 32 a 34. Mas se o senhor vai mais em frente, aí o senhor vê ele falando para o mundo todo, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam os casamentos. Ou seja, aquela destruição veio para o mundo todo. Quando Jesus vier, o juiz vai haver a grande tribulação, na verdade, já estará em meio à grande tribulação para o mundo todo. Aí Lucas vai, além de falar sobre Noé, fala sobre Ló, como foi no dia de Ló, não é? No dia de Noé, diz, comiam, bebiam, casavam e davam casamento. Até que veio. Aí quando fala dia de Ló, não fala mais de casamento. Se uma pessoa atenção a isso, ou seja, na vinda de Jesus vai imperar a homossexualidade. Sodomia. Eu respondi uma pergunta para os irmãos também sobre esse assunto, e eu disse que provavelmente o anticristo vai ser homossexual. O senhor concorda com isso? Eu acredito, né? Apesar que o senhor tem uma base bíblica? Daniel 11:37. Isso, quando diz ele desprezará o amor das mulheres. Desprezará o amor. É isso aí. Ele desprezará o amor das mulheres. Perfeito. E a gente vê assim, como ele é uma oposição total a Deus, ele vai ser. É por isso que a família tradicional está sendo bombardeada, né? Pai, exatamente. Porque... Pois, pastor, eu creio que já passamos de 1 hora, não é? Sim. Creio que a gente encerra. Mas a gente vai voltar a conversar. Eu sei que a sua agenda também é bem corrida, pastor. Mas o senhor me telefonando antecipado, a gente marca e vê, viu? Sim, a gente marca, vamos falar sobre outros assuntos. Mas é muito importante, né? Talvez o senhor sinta já o peso do seu ministério, mas claro. As pessoas ficam assim maravilhadas, né? De quando cita o seu nome em curso, porque o senhor tem sido uma referência bíblica, né? Que é o que a gente mais está precisando hoje, né? É estar na Bíblia. A gente não precisa. Eu sempre digo isso, que é a maior regra de hermenêutica, né? Nós não precisamos nada além da Bíblia para interpretar a Bíblia. E o Senhor
tem sido essa referência, né? Para Verdade. nós de conhecimento bíblico, de escola bíblica dominical, É de verdade, livros. pastor. Quantos livros o senhor tem escrito, pastor? Livro publicado? Isso. São 18 livros, pela graça de Deus. O 19º eu estou terminando de formatar, não é? Glória a Deus. Será sobre as bem-aventuranças. Eu descobri que na Bíblia tem 45 bem-aventuranças. Não são só aquelas 7, viu? Não sou só. Eu tenho um livro aqui, eu não sei se o senhor chegou a ver, depois eu vou mandar a foto para o senhor. É As Bem-aventuranças em Hebraico. Sim, que bom. Eu tenho aqui, eu vou mandar a capa para o senhor, Mano. porque é muito bom, né? Porque a gente tem a interpretação grega e o hebraico aqui, ele muda como Jesus ele pronunciou o sermão em hebraico. Também ele amplia assim uma visão assim, o hebraico muda o contexto um pouco do grego, né? Mas é muito interessante. Eu vou mandar para o senhor a capa. Eu creio que se eu achar, eu vou mandar um livro novo para o senhor de presente. Pega o seu endereço. Agradeço, pastor. Pastor, o senhor pode orar por nós, pastor? Posso, sim. Orar por Querido todos. Deus, nosso Pai, nesse momento agradecemos, Senhor, por esses momentos, Senhor, muito interessantes para nossas vidas, porque estamos tratando de assuntos que dizem respeito a verdades profundas que tu deixaste registradas para nós nos evangelhos, nos profetas, no Apocalipse, que muito pouca gente conhece. Mas tu tem nos dado esse privilégio, a graça de conhecer e entender, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Agradecendo pelo pastor Carlos Cardoso, Senhor, que tem nos convidado para essa live. Abençoa aqueles irmãos que haverão de ver depois de editada e divulgada. Seja uma bênção para a vida deles. E aqui nos colocamos, Senhor, inteiramente à tua disposição, como teus servos, para fazer a tua vontade. Senhor, e dá de graça, que de graça recebemos. Abençoa todos nós, abençoa o seu Carlos, sua família, todo o seu trabalho, seu ministério, e a nós também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Só informando que o pastor Elinaldo vai ministrar 2 aulas aí sobre como pregar e por que pregar o Apocalipse. Vai ser uma bênção. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Amém, pastor. Vou desligar. Amém. Deus abençoe.